Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, horário nobre do debate político, da discussão sempre importante dos temas que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, desenvolvimento, enfim, os temas preferenciais aí do nosso dia a dia e, claro, sempre espaço aberto para debater temas de interesse nacional e até internacional, né, com a eleição de Alberto Fernandes, que é peronista, né, formou a chapa ao lado da kirchnerista, viúva do Ernesto Kirchner, Cristina Kirchner, que foi presidente também, né, na sequência do marido, com a morte do marido, acabou se elegendo 2 vezes, né, presidente da Argentina, deixou a presidência sob acusações fortíssimas de corrupção, enfim, né, desvio de dinheiro aí para o exterior, essa coisa toda, que não foram ainda muito bem apurados, ou nada apurados, muito pouco apuradas na Argentina, e numa situação econômica ruim, né? Deixou aí uma bomba relógio que explodiu no colo do atual presidente, que deixa o cargo em dezembro, o presidente Macri, que não teve a capacidade nem competência, essa é a verdade, para minimizar, melhorar um pouco que fosse a situação econômica da Argentina e, evidentemente, o povo saturado, cansado, mudou de rota. E caiu o questionamento, né? Cristina Kirchner, de novo, né? Evidentemente que ela não será a presidente da República, todo mundo sabe, será a vice, vai ter uma influência bastante significativa no governo do Alberto Fernandes, que foi o seu ministro da Economia, né? Se eu não estou enganado, é isso? Ministro da Economia, né? Então, não sei, né? Parece que ficam dando voltinha, né? O cachorro correndo atrás do rabo. E a Argentina, que é um país fantástico, né? Um povo educado, culto, enfim, a gente não vê caminhar para frente, né? Outra notícia, situação muito triste para todos nós aqui da cidade, né? É o caso que envolve o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Diagnosticado com um tumor, né? Nos órgãos digestivos, a gente não sabe ainda exatamente o resultado aí dos exames que ele está fazendo, né? Está sendo feita uma biópsia, né? Em cima do tumor. Agora, pela Rádio Bandeirantes, o médico Davi Wipp, entrevistado novamente, fala em exemplos aí de tumores, né, que podem estar acometendo o prefeito, a possibilidade de um tratamento aí com quimioterapia, enfim, né? Eu tive a oportunidade de trocar mensagem com ele hoje pela manhã, né? E desejei toda a sorte do mundo e ele se mostrou bastante animado, como então, ele está demonstrado nos principais veículos de comunicação, né? Muita sorte ao Bruno Covas, né? Santista de nascimento, santista de clube, filho da Renata, evidentemente ao lado do Pedro Lopes devem estar passando momentos extremamente difíceis, né, no Sírio-Libanês, mas a gente quer crer aqui, né, e vai torcer, claro, para isso, para que tudo corra bem e que o Bruno supere aí essa enorme dificuldade, possa voltar aí à Prefeitura de São Paulo, né, comandar a Prefeitura normalmente. Lembrando que temos sempre uma reprise de segunda a sexta aqui no Ponto de Vista, pela Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite, para você conferir também, né? Com a gente aqui, Uriel Vilas Boas, advogado, sempre uma referência no sindicalismo da cidade, da região, enfim, que colabora com a gente nesta segunda-feira. Tudo certo aí, Uriel? Não tanto, né? Notícias tanto. Não são agradáveis. Nada, notícias assim que mexem com a cabeça da gente, nos obrigam a pensar, a raciocinar e, sobretudo, a gente que esteja acompanhando esses fatos. Como você mencionou aí o caso do Bruno Covas, realmente é muito triste. Aí não se trata de discussão político-partidária, nós estamos discutindo ser humano e que a gente espera que ele consiga superar esse problema. E, quando você mencionou também a eleição na Argentina, a gente lembra que o Uruguai também está passando por uma fase, né, vai agora para o segundo turno. E vamos tentar descobrir, né, porque o nosso presidente da República, o ainda presidente, capitão Bolsonaro, chega ao desplante de dizer que tem que separar, tem que dividir. É incrível, incrível as declarações dele em relação às divergências no seu partido. Mas somos otimistas. Vamos em frente. E boa tarde a vocês. Muito bem.
Com a gente aqui também o Marco Santana, na ponta, acompanhando sempre as redes sociais, as transmissões que fazemos do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Apesar dos pesares, tudo certo por enquanto. Tentamos caminhar, né? Quero também deixar aqui a minha mensagem de apoio ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, um santista e um bom político que está passando por um momento de dificuldade, mas esperamos que seja um momento passageiro. Muita força, Bruno, nessa hora. Falando um pouquinho sobre a eleição da Argentina, Edgar Buturão. Acho que nós vamos falar um pouquinho mais ao longo do programa, mas é bom registrar que os resultados na Argentina eles devem ser vistos no contexto continental, um contexto de que nos vários países se registra um empobrecimento da população muito grande, o aumento das desigualdades sociais, e isso acontece não só na Argentina, mas também no Chile, na Colômbia, no Brasil. E o Uruguai também teve eleições agora nesse domingo, deu uma resposta de que modelo ele pretende para o seu país. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, e lembrando sempre, né, o programa ao vivo acaba às 14h30 até a reprise às 8 da noite. Muitas notícias, boas e más. Infelizmente, as notícias ruins vão superando as boas, né, lamentavelmente, no confuso Brasil que vivemos. Registrando aqui com prazer a presença do Rafael Quaresma conosco, mais uma vez no Ponto de Vista, não é? Advogado, coordenador do Procon Santos, participando com a gente mais uma vez. Prazer recebê-lo, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Edgar, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, uma alegria participar do programa. Meu abraço ao Uriel, ao Marco Santana e aos nossos telespectadores aqui. É sempre muito bom trocar essas informações e debater os pontos de vista em relação aos temas de maior importância para a nossa sociedade. Muito bem, né? O médico Davi Wippe usou esses termos há pouco, né, na Rádio Bandeirantes, em relação ao caso do prefeito Bruno Covas, neoplasia democarcinoma. Bruno deve começar um tratamento quimioterápico, como eu falei há pouco, né, com 3 medicações, 3 remédios, né, que serão ministrados a ele, né? Então, mesmo não tendo ainda o diagnóstico final do caso, né, do tumor na região digestiva, não está determinado aqui, definido aqui, nem passado à imprensa, o órgão exatamente onde se localiza o tumor, mas me parece já está definido esse início de tratamento quimioterápico, né, com o prefeito de São Paulo, que, como dissemos há pouco, Bruno nasceu em Santos, né, a gente conhece de moleque, né, da época que o então senador Mário Covas vinha a Santos, enfim, visitar a família e tal, e andava com os netos em alguns lugares aí da cidade e tal, e a gente se lembra do Bruno pequeno. E no início dele na política, o Bruno iniciou política eleitoral, né, Uriel, como candidato a vice-prefeito de Santos, né, Quaresma acho que lembra também. Lembra, 96. Vice do Raul Cristiano, 2004. Né? Não, em 96, não foi? O Edmur Mesquita? 2004, 96 não, foi o... Não, foi o Raul Cristiano. Foi o filho do... Foi o... Então dá certo, isso aí. O Rigg, Flávio Rigg. Flávio Rigg era filho do Gastone, foi o vice do Edmur, né? Em 2004, o Bruno Covas foi o vice do Raul Cristiano, numa eleição em que levou ao segundo turno o prefeito quem venceu a eleição, o Papa, João Paulo Tavares Papa, e Thelma de Souza, do PT, né? Isso aí. Foi, se não me engano, não foi a última eleição da candidatura da Thelma, não, né? Depois o Bruno acabou se elegendo deputado estadual na mesma eleição do Paulo Alexandre, né, prefeito de Santos. Ambos tiveram votações assim gigantescas para a Assembleia. Reelegeram-se deputados estaduais, foram secretários de Geraldo Alckmin, não é? O Bruno já mudando de domicílio eleitoral para São Paulo e o Paulo Alexandre se elegendo prefeito aqui de Santos, né? Depois o Bruno teve mais de 350, 360 mil votos para deputado federal e acabou renunciando para disputar a vice-prefeitura de São Paulo na chapa encabeçada por João Dória
Dória acabou vencendo o primeiro turno, aquela situação toda que nós lembramos, né? Ia fazer uma gestão revolucionária, que seria um espelho para o país, né? E acabou fazendo tudo aquilo que nós sabemos, né? Tentou se candidatar a presidente da República, atropelar o Geraldo Alckmin, acabou candidato ao governo do Estado e venceu no segundo turno apertadíssimo contra o governador da época, Márcio França, né? Então, mais uma vez, que tudo corra bem, né? Os santistas torcem aí pelo Bruno para que ele supere essa dificuldade e volte aí ativo o mais rápido possível. É um momento político, né? Eu sei que a gente, claro, evidentemente está falando do ser humano, claro, né? Torcendo por ele. Amigo nosso aqui de longa data, Renata, o Pedro Lopes, pais do Bruno também, que tenham tranquilidade, né, para encarar essa situação. E lembrando que a gente estava falando aqui dessa situação confusa que vai viver a Prefeitura de São Paulo, provavelmente a partir da semana que vem, quando o prazo de 15 dias vai se vencer, né? E aí precisa de uma licença e quem toma posse é o presidente da Câmara por 30 dias, não é? Apenas, é o que diz aí a legislação municipal de São Paulo. Depois desses 30 dias, não sei se o Bruno terá condições já de voltar. Eu espero que sim, né? Esperamos todos que seja possível o retorno dele, a torcida de todos nós. Bom, Alberto Fernandes venceu na Argentina, o meu caro Rafael Quaresma, e o presidente Bolsonaro disse que não vai cumprimentá-lo, né? E que o povo argentino votou errado, né? Votou mal, mas mesmo assim espera que as relações sejam boas. Difícil acreditar numa coisa dessas, né? Veja, essa fala do... Inacreditável. Essa fala do presidente, ele precisa, eu sempre quando sou perguntado a respeito dessa questão nacional e da postura do presidente, a mim me parece que não há esse distanciamento, essa separação do cenário eleitoral, do momento em que houve a candidatura para agora em que ele é presidente da República Federativa do Brasil e, portanto, presidente de todos os brasileiros, né? Não apenas daqueles que votaram nele, que têm uma maior identificação com o seu discurso, com a forma de expor o seu pensamento, mas também daqueles que não votaram nele e, obviamente, são agora por ele comandados. Nesse caso da Argentina, Edgar, chama atenção o governo, né, o pífio governo que foi o do Macri, porque houve uma mudança, como nós vivenciamos ano passado aqui, se a gente for traçar esse paralelo, né, mudamos um sistema de governo, um tipo, uma ideologia eleitoral por outro, e lá na Argentina isso aconteceu na eleição passada, sem contarmos a de ontem. Então, quando se depositou o voto e a esperança no Macri, era justamente para que se rompesse com a crise que já se instalava, com a recessão que assolava o país, e infelizmente, nesse mandato do presidente Macri, não houve essa mudança. Então, toda aquela esperança depositada acabou não se confirmando e, portanto, não fazendo com que os argentinos continuassem nesse caminho. E aí volta, então, ainda que como vice, né, mas a Cristina Kirchner volta nessa chapa justamente para restabelecer essa política, essa ideia que tinha antes. A fala do presidente, respeitando a democracia e, portanto, reconhecendo o legítimo resultado que aconteceu na Argentina, tem que ser de convergência, né? Se o próprio Macri os recebeu hoje na Casa Rosada para um café da manhã, ele que é diretamente ligado, né, e alcançado por essa situação, quer dizer, parece que mas já... é um sujeito equilibrado, né? Sim, exatamente. Tem bom senso, não é extremista, exato, não é radical. Até né? porque qual é a pauta em comum ali, tanto do Macri quanto da Cristina, enfim, justamente o interesse do país, ao menos esse deve ser, né? Então, se o interesse do país é o ponto comum, obviamente que há agenda e há discurso, há diálogo nesse sentido. O nosso presidente, pensando no Mercosul, não me parece adequado pensar numa nova formação de Mercosul, não é? Ou saindo do Brasil, ou tirando a Argentina,
mas justamente reforçar esse bloco econômico que, a bem da verdade, não alcançou os objetivos pensados lá atrás. Se a gente olhar outros blocos econômicos criados, formados com a mesma intenção, eles deslancharam muito mais do que o Mercosul. Você vê no cenário interno que nem a questão da placa dos carros a gente consegue superar, a gente consegue resolver isso internamente. Então, algo que já é fartamente utilizado em outros locais, em outros blocos, com outros blocos, aqui nós patinamos, derrapamos nessa situação. E a fala precisa ser mais amistosa, mas mais conciliatória do que no sentido de... Né, porque do jeito que ele fala, fica difícil o resultado. Quer dizer, ele acha que o resultado não foi o melhor, mas não quer evitar rusgas, problemas com o país. Quer dizer, essa postura já por si só, né, incita, não tem nada deflagra... Que opinar no voto do outro país. Exato, exato. Tem que reconhecer a soberania do país, claro, assim como se reconhece a nossa aqui. Pois e interessante, né, Uriel, que o Macri, apesar da derrota, ele em tese seria arrasado. Ele nem foi arrasado no confronto direto, não é? Foram 7 pontos de diferença aí, né? 7% de diferença, a diferença não foi tão grande assim, pelo contrário, foi muito menor do que se esperava, e ainda fez o prefeito da capital federal, enfim, e outras lideranças. Ou seja, há que se ter realmente um acordo e bom senso nesse trato, mas que o Macri tem. Eu só lamento, sinceramente, eu acho que é um retrocesso à volta da Cristina Kirchner, né? Mesmo como vice, enfim, sei lá. E depois tem que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles é que a eleição em si motivou o povo argentino 80% de votos, né? Algo assim muito bom. A Argentina é um estado brasileiro, comparando assim, o tamanho do estado brasileiro. E tem um povo de cultura melhor do que a nossa em termos políticos, em termos culturais mesmo, e a gente fica frustrado de ver o Brasil, esse primeiro mundo, esse tamanho de Brasil, não temos um nível político partidário da mesma forma. E depois a questão econômica é interessante. Nós temos um convívio muito grande com a Argentina, exportamos muitos veículos para lá, né? Temos um convívio que o presidente da República do Brasil poderia ter o cuidado de falar, ele podia falar o que quisesse dentro do gabinete. Mas tornar público esses posicionamentos é algo que não tem sentido. Não tem sentido. Ele, quando abre a boca, lamentavelmente, cria problemas na área econômica, na área social, na área política. Onde vamos chegar? Então, isso nós devíamos servir de exemplo, nós devíamos ter um país de liderança na América Latina, sem imposições, e, no entanto, a gente não consegue fazer isso. E aí a gente vê a crise no Chile, a crise no Equador, a crise na Bolívia, a crise na Argentina, mas no âmbito político e também, é claro, âmbito econômico. E o Brasil tem crise em todos os sentidos e pior, não há perspectiva de como a gente vai mudar essa situação. Isso é que me preocupa muito, porque essas divergências internas, a falta de entendimento, falta do diálogo, falta do debate, isso é muito ruim para todos nós, todos nós. O ministro Paulo Guedes, já dissemos aqui inúmeras vezes, né? Não somos só nós que dissemos isso, né? Se você acompanha na grande mídia, os analistas econômicos, políticos, enfim, todos eles estão chegando, a grande maioria está chegando à mesma conclusão, né? Não há projeto nenhum, a não ser realmente esse projeto neoliberal, né? Que, pelo jeito que a gente está acompanhando aí, não deixa saudades em lugar nenhum. O último sobrevivente aí, um dos últimos sobreviventes era o Chile. Veja a situação que está o país nesse momento, né? E também os governos de esquerda conseguem resultados pífios, né? A gente vê por aí as situações dos outros países todos, nossos vizinhos, como é que a situação vai se encaminhando aí. Realmente crise grave, não é? Que toma conta da América do Sul, da América Latina como um todo, alguns ditadores por aí ainda, né? Daquela confusão envolvendo a Bolívia. Gozado que o cara senta na cadeira, pega a caneta e não larga, né? Não quer largar de jeito nenhum, né? Tal de Evo Morales, quarta eleição, né? Quarta eleição. É evidente, é óbvio que ele não tinha direito de disputar essa eleição, mas ele fez questão por tudo e de todas as formas, de todas as maneiras, né? De disputar esse pleito. E ainda há uma confusão que tenha ocorrido falcatrua aí
nas urnas, enfim, a gente não sabe se vai haver uma revisão, uma nova votação, uma nova eleição. Né? O ideal era que ele perdesse, mas com a força da máquina, do governo, enfim, pode ser que consiga se manter no poder. Né? Uma situação interessante que nós tivemos uma votação expressiva aqui no Brasil. Tinha muito boliviano aqui. Tem muito boliviano, muito boliviano aqui. Muito. Agora, o que a gente percebe, e aí eu fico muito preocupado, pensando não apenas agora, mas daqui para diante, gente, nós temos na América Latina, na América do Sul, todo o potencial de economia. No entanto, a gente vê destaque para Bolívia, Peru e Colômbia, a droga. Exportadores de drogas. Quer dizer, nós precisamos já agir. De longa data, né? De longa data. Nós precisamos agir de forma consciente, consequente e, volto a dizer, não necessariamente no combate, no desgaste. Não é melhorando o nosso produto, não, que você quer dizer, não, né? Não é? Não. Nada disso. Não nos entendam mal. Não, é que a gente precisa trabalhar no sentido de buscar mostrar que nossa liderança se dá, porque nós temos um potencial enorme, de norte a sul, Brasil, de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, nós produzimos de tudo que precisa ser produzido. E aí, para completar o quadro, tem as informações e as notícias de nossos pesquisadores estão indo até para Portugal. Não fazemos mais pesquisa no Brasil como deveríamos fazer. Estamos indo para Portugal porque não temos estrutura aqui no Brasil para fazer pesquisas. Algo absurdo, algo assim que não tem sentido e o que está acontecendo. É um empobrecimento aí, parece que geral, né, da América Latina, da América do Sul. E como disse o Uriel, que é preocupante mesmo, a gente não vê aí uma luz, né, Quaresma, infelizmente. É difícil, né? A perspectiva não é favorável, né? A perspectiva não é boa. E mais, Edgar, quando a gente pensa numa solução, qualquer resposta agora também, ela demanda muito tempo para surtir um efeito, né? Então, se a gente pensar na questão da educação, que talvez nos tenha deixado para trás, essa mudança, eventual investimento que é necessário numa política pública nesse sentido, demandará tempo para surtir efeito, para surtir resultado. Então, a gente tem um problema pontual, real, iminente, e uma solução que não se dá na mesma velocidade, não vem com essa mesma intensidade. Você falou da questão do liberalismo, acho que o problema não está tanto nesse aspecto, mas sim como as coisas acontecem no cenário interno. Só para o telespectador acompanhar, a gente fala da questão lá do setor aéreo e se teve aquela discussão, repercutimos aqui a questão da franquia de bagagem, se cobra, não cobra, e você vê que primeiro se legitima essa cobrança para depois se abrir o mercado, para se trazer novas empresas, quando na verdade o inverso deveria acontecer. Primeiro você estimula essa concorrência que é benéfica ao setor e mais ainda ao consumidor, para depois trabalhar eventualmente a questão da cobrança por bagagem despachada. Então também essa ordem, proposital ou não, de como as coisas acontecem é que vão refletir numa melhora ou piora do nosso cenário, não só econômico, mas como um todo. Santana, quer completar alguma coisa? É só comentar de que o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, foi Jair Bolsonaro e se comportou como uma pessoa que não está à altura do cargo, né? Ele parece, mais uma vez, estar conversando com seus amigos no botequim da esquina e dando as suas impressões pessoais, diferentemente que ele deveria ter a postura do líder de uma nação, né? Eu fico imaginando aquele empresário, até aquele empresário que votou em Jair Bolsonaro, pediu votos, pediu para a família votar nele, aquele empresário que tem negócios com a Argentina, a partir do momento que o Jair Bolsonaro coloca uma situação de desgaste, de conflito, que pode prejudicar os seus negócios, né? Então, o empresário argentino, diante dessa circunstância, o próprio governo argentino pode colocar dificuldades e a Argentina fazer negócio com a China, né? Em vez de fazer negócio com o Brasil, né? Aí, no fundo, o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, vai acabar sendo afetado, né? Mais uma vez, é lamentável a postura do Jair Bolsonaro. O Alexandre Schwartzman, que é um cientista político conhecido, na última sexta-feira estava na bancada do jornal da TV Cultura e eu acompanhei um raciocínio dele, uma avaliação dele a respeito da viagem do presidente Bolsonaro, depois do comentário sobre aquela troca de farpas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o navio Greenpeace, né? Que ele chamou de Greenpeace. Chamou de Greenpeace, né? E aí o Alexandre Schwartzman encerrou o comentário falando sobre o triunfo dos imbecis, não é?
que acontece muito no Brasil. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Muito bom, Rafael Quaresma, coordenador do PROCON conosco, Uriel Vilas Boas, sempre uma referência no sindicalismo aqui da cidade, da região, e o Santana atento aí às redes sociais, né? As notícias, informações que vão acontecendo, só para amarrar essa questão aí Brasil e Argentina, né? Lembrar o presidente da República, Bolsonaro, que essas rusgas, né? E essa rivalidade fica restrita às 4 linhas do gramado, né? Aí essa rivalidade é sadia, é legal, enfim, está até meio, né, meio congelada, porque joga todo mundo na Europa, né? São tudo amigos lá, todo mundo sai junto lá, toma o seu, né, seu vinhozinho, seu esquinho e tal. No campo já não é mais o que era antes, né? Mas não deixar essa rivalidade restrita. E lembrando, né, que há 2 meses e pouco, né, quando foi a prévia, né? A prévia na Argentina, sim, a prévia teve uma distância maior, né? 12 pontos, 14 pontos, uma coisa assim, não estou bem lembrado agora, a favor do Fernandes, né? Do Alberto Fernandes. E aí o Bolsonaro já veio dizer que a Argentina vai virar a Venezuela, né? Vão colocar bandidos no poder, né? De volta. Pessoal da esquerda e tal, não sei o quê, não pode voltar e tal, isso e aquilo. E aí eu imagino que tenha sido um troco, uma provocação, né? Ontem o Alberto Fernandes fez o gesto lá do Lula livre. É uma provocação ao Bolsonaro, evidentemente, né? Mas é uma resposta à estupidez com que o Jair Bolsonaro tratou a vitória dele na prévia, né? O Quaresma, é aquilo que nós estamos dizendo aqui. Não é possível que o presidente da República, num país irmão, né, terceiro parceiro comercial do país, né, nosso terceiro parceiro comercial, publicamente diga uma coisa dessas, né? Que o cara é um bandido, a esquerda é bandida, né? E que bandidos e tal, apesar da Cristina Kirchner responder uma série de processos que ainda, as investigações ainda não chegaram ao fim, mas não se pode admitir uma situação ali. Eu acho que o gesto do Lula livre foi evidentemente uma resposta provocativa, claro, né? Me parece que sim, né? Veja, a questão é a seguinte, ela é mais o problema até dela compor a chapa, enfim, ser a vice, porque ela está, ao menos, implicada, respondendo a esses processos, mas a questão é a seguinte, Edgar, sob o aspecto legal, ela tinha legitimidade para concorrer, tanto é assim que participou. Então, essas regras, se nós aqui sustentamos a lisura do processo, né, o reconhecimento e o cumprimento às regras pré-estabelecidas, se lá é essa a ordem natural das coisas, é assim que tem que ser e, portanto, o mínimo que se espera é de reconhecimento a esse processo que é democrático. Esse é um ponto. O outro aspecto, nessa questão comercial, é importante, né? E aí eu acho que é mais uma tarefa para o superministro Paulo Guedes, de tentar, né, colocar panos quentes ali, enfim, economicamente trabalhar a questão para evitar essas rusgas ou problemas mais sérios, como disse Santana, como falou você, em relação a essa parceria econômica, porque o problema pode ser muito mais grave do que esse apenas de uma falha institucional, do reconhecimento enquanto nação ou não. E aí me parece que não há esse prévio conhecimento por parte do presidente. Quer dizer, parece que ele não tem a exata dimensão do alcance que as palavras que ele diz possuem, né? Quer dizer, as palavras dele têm um alcance positivo ou negativo, nocivo, devastador muito grande. Então, essa fala dele, quando ele contextualiza essa situação, ele dá, ele apaga ali, como a gente diz, a fogueira com combustível, ele dá munição para a própria oposição trabalhar esse aspecto, porque a oposição não está nem tendo muito trabalho, porque ele já se encarrega de dar de mão beijada a oposição dele mesmo. Esse trabalho para a oposição. Você falou da reflexão do Schwartz, no Jornal da Cultura, do raciocínio que ele desenvolveu, e eu não sei se foi ele, mas também nesse jornal um outro comentarista lá disse a quem interessa essa polarização. E a polarização direita-esquerda só interessa a eles mesmos, né? Quer dizer, a direita se sustenta por conta de disseminar essa polarização e a esquerda, da mesma forma, se mantém presente nesse sentido. Então, era importante que nós vencêssemos esse
esse cenário que nós superássemos, vamos para um ano já quase de um novo governo, 25% do mandato concluído. Se hoje na Argentina nós tivermos essa fala do atual presidente com o eleito, com Alberto Fernandes, como é que aqui a gente ainda vive esse cenário de questão eleitoral, um contra outro, enfim, nós precisamos ser maiores do que isso e termos algo em comum, que é o interesse do país. O país não avança por conta disso. E a gente esqueceram de avisar ao Fernandes, né, presidente eleito da Argentina, que não é mais Lula livre, né? É Lula preso. Ele não quer mais sair. Ele já cumpriu o sexto da pena, né? A liberdade dele já... Liberdade em termos, né? Ele teria que sair com tornozeleira, se não me engano, não é isso? Sim. Ele se recusa e tal, não sei o quê. Agora, onde estão as autoridades brasileiras que não tiram o Lula lá da Polícia Federal e não metem uma tornozeleira na canela dele? Eu não sei onde é que eu enfiar a tornozeleira no Lula. Ou se não for a tornozeleira, sei lá, façam uma vigilância constante, mas que tirem o ex-presidente da prisão VIP, né? E da subsede do PT que ele criou lá na Polícia Federal. A Polícia Federal de Curitiba deve ter uma bagunça tão grande, uma confusão tão grande, deve ser vermelho para todo lado, entendeu? Porque, pô, o Lula faz o que quer, uma hora ele dá entrevista de palitógrafo, só falta qualquer dia, na próxima entrevista, se a Globo for entrevistar, é capaz que ele vista um smoking. É só isso que está faltando, pô. Não é? As entrevistas que ele dá, é blazer, é gola olímpica, é paletó com a camisa fina, é paletó e gravata, é não sei o quê. Cada dia ele está com uma roupa. É uma coisa incrível, né? Uma entrevista semanal, em cada entrevista é uma roupa diferente. O armário da casa dele foi transportado lá para a sala VIP de Curitiba. O Brasil é uma zorra total. Uriel e Santana, fique à vontade aí. Pois é, mas quando a gente leva sobre o aspecto jurídico, a gente tem que levar em conta também a questão político-partidária. No caso, o julgamento do Lula, da forma como foi feita, deu a entender claramente que era para tirar o Lula de qualquer participação na eleição, no calendário político. E aconteceu esse fato aí agora. Então fica ele lá, vamos dizer assim, ditando regras a partir de um presídio. E quando ele se coloca na posição... Inacreditável. Porque quando ele se coloca na posição de não abrir mão de sair da cadeia, não se considerando como presidiário, que aí usar a tornozeleira eletrônica, ele está demonstrando uma liderança mais ainda em relação a essa questão. É uma situação curiosíssima. Agora, o que me preocupa também, Edgar, quando se fala assim, direita e esquerda no Brasil, eu diria, a direita, qual o programa da direita em relação ao Brasil? Qual o programa, qual o projeto? E aí nós sentimos um empresariado, que não é de esquerda, normalmente, é capitalismo, não é de esquerda, mas também não se posiciona. Então nós temos a economia, fica truncada, nós temos a questão social, Ceará, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, onde o nível até na nossa região também acontece esse problema. O que está nos faltando é exatamente isso, um posicionamento de esquerda e de direita. E não é de tomar o poder pura e simplesmente não, de ter projeto, nós queremos isso ou queremos aquilo. O que está acontecendo, por exemplo, no Chile, a multidão na rua levou o presidente a cortar vários projetos que ele tinha em relação a questões econômicas e sociais. O que nós estamos precisando nesse nosso país continente, é uma unidade, seja de direita ou de esquerda, mas que mostre o que quer fazer. Porque se não acontecer, nós temos, só para citar algumas situações, nós temos aí projetos, eu tenho um convite, li recebi um e-mail, onde vai sair um trem de Toronto, no Canadá, vai passar por vários continentes, passando pela China, passando pela África. Um trem? De trem. Só a mudança de continente que vai pegar um aviãozinho ali para levar o pessoal. Mas uma viagem de 20 ou 30 dias. Aí a gente fica pensando, um país como o nosso, a China construiu quantos e quantos milhares de quilômetros de ferrovias.
E, além da construção da ferrovia, dá emprego, além tem a construção dos equipamentos, tem o uso de matéria-prima. Nosso país tem todo esse potencial. E aí eu jogo a questão relativa com o empresariado que lida com essa área ou não, mas para investir, para ganhar dinheiro também. E aí diminui o problema social, porque cria empregos, e nós não colocamos isso em prática. É verdade. Santana, põe não. Eu prestei atenção no que o Uriel falou. Uriel, não sei se eu entendi direito o que você disse, mas parece que, no seu entendimento, direita e esquerda não tem um projeto muito claro para o país. Eu acho que, se for isso, eu vou discordar de você, porque eu acho que, por mais que as pessoas não gostem dessa polarização de direita e esquerda, mas existe um grupo muito importante da nossa sociedade que defende um projeto de Estado mínimo, de privatizações ao extremo, vender tudo, que conseguiu implantar a reforma da trabalhista, a reforma da Previdência, de implantar um cenário muito parecido com o que existe hoje no Chile ali, né? Que reduziu ali os aposentados a uma situação de quase que mendicância, de indigência. Penúria, né? Reduziu muito a capacidade de compra do cidadão comum chileno, aumentou muito as desigualdades. E a proposta que Paulo Guedes capitaneia é justamente nesse sentido, fazer uma verdadeira liquidação das nossas estatais, uma verdadeira Black Friday, vender inclusive para o capital internacional. Se for possível até vender a água, que já aconteceu no Chile, né? O serviço de água e esgoto no Chile completamente privatizado, sem nenhum tipo de regulação. Então, eu acho que esse cenário é muito sombrio, né? Por outro lado, a esquerda defende uma intervenção muito forte, muito grande no Estado e até de um modo prejudicial, né? O modelo que nós temos aí é um modelo boliviano, em que pese conseguiu reduzir a inflação, reduzir a desigualdade e aumentar o PIB, isso daí tem um prazo de validade, porque Evo Morales se valeu das suas reservas de gás, de hidrocarbonetos, que conseguiu implantar essas políticas. Só que as reservas já estão se esgotando e essa política aí de distribuição de renda dele, de redução de impostos e investimentos públicos baseados apenas no dinheiro que vem das reservas de gás, isso tem um prazo de validade. Então, o modelo ideal não existe. O que deve existir é um consenso, sim, entre direita e esquerda, as extremas, as duas extremidades, para que se consiga, sim, uma implantação de uma política pública que tenha como objetivo o bem-estar comum, né? Como se faz em Portugal, na Noruega, na Suíça e assim por diante. O meio termo ali, uma aproximação de ambas para o centro. Eu faço, né? a seguinte observação em relação ao que você acabou de falar, Marco. Nós tivemos na última eleição uma mudança sensível no Congresso e não podemos perder sempre essa perspectiva. Quem manda não é só o presidente, o governador ou o prefeito. Se ele não tiver relacionamento com os parlamentos, o parlamento consegue colocar em prática determinadas políticas. E dessa forma nós temos aí as bancadas específicas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada agrícola, a bancada empresarial. Estão sumidas, né? Sim, mas que determinam regras. O presidente percebeu que não dá para governar com essa. Sim, mas se tivesse um projeto bancadas de temáticas governo, aí. sim, mas se tivesse um projeto de governo que não tem, os projetos, por exemplo, da Previdência, por que a Previdência, na minha opinião, por que passou? Primeiro, porque o trabalhador brasileiro, ele não se preocupa no momento com a questão previdenciária. A Previdência só vai mexer com ele quando ele for se aposentar. Então, quando ele está na ativa, ele tem campanha salarial, todo ano. Então, ele faz greve, ameaças, manifestações. A questão da aposentadoria, não, isso não é comigo agora. Quando chegar a minha vez, eu vou ver o que eu vou fazer. Isso é um ponto. O outro ponto é que nós tivemos uma aprovação numa Previdência que não mexe com todo mundo. Como fica o judiciário, Igual. os servidores públicos. Os servidores públicos já tivemos lá atrás com o primeiro ano do governo Lula, né? Ele fez as Forças Armadas. uma alteração, enfim. As Forças Armadas, ou seja, o trabalhador da empresa privada e algumas estatais, ele se aposenta com no máximo, quase R$6.000, né? Ao passo que outros servidores, outras áreas, se aposentam com o salário carregam o último salário. Salário. Segunda questão, nós falamos aí já está na imprensa, já está se discutindo os fundos de pensão particulares, privados, coisa e tal, já estão trabalhando para arregimentar
contribuintes no sistema de capitalização, além da Previdência, para complementar, como os fundos de pensão vieram para o Brasil. Quem nesse puder, sentido. tudo bem. Agora, você implantar um regime desse num país onde a economia vai mal, está fraca, 70%, 80% da população não fecha a conta no final do mês, como é que vai fazer uma coisa dessa? E é uma capitalização que vai insano. atingir pessoas de outra cultura, que têm, né, cargos mais elevados. Eles vão contribuir para conseguir uma aposentadoria melhor. E já se fala em privatização, eu estou lendo no jornal. Até do Banco do Brasil se cogita a privatização do Banco do Brasil. Então nós precisamos discutir, e aí, Marco, eu terminaria... O Paulo Guedes disse o tempo todo, né? Eu diria, Marco, Isso ele não mente. Vendeu o que fosse possível. Ele disse Então, que ia privatizar tudo. Pois é, e quando eu coloquei a questão, eu sinto a necessidade de o movimento progressista, não vou chamar de esquerda, no movimento progressista, de sentar e discutir um projeto amplo, geral e restrito, e não de imposição. Debate, entendimento, discussão, é o que nós precisamos. Vamos saber como é que anda aí a queda de braço do PROCON com a Caixa, não é? E outras informações importantes, só que daqui a pouco, tá? Intervalo, voltamos já. Muito bem, Rafael Quaresma, que é o coordenador do PROCON, não é? E temos aí uma queda de braço terrível, não é? Com a Caixa Econômica Federal, em virtude ainda daquele sumiço das joias, roubo das joias, né? As pessoas tomaram um prejuízo muito grande. Essa situação prevalece ainda, continua, né, o Quaresma? Continua, permanece, ela ainda está, digamos assim, definida. A parte administrativa que nos cabia, inclusive com a aplicação de multa administrativa, aquela multa de mais de 9 milhões, ela se exauriu, né? Quer dizer, cumprimos essa nossa atribuição. E agora isso é objeto de recurso administrativo por parte do banco. Ainda não há uma definição, porque quem julga, Edgar, administrativamente essa multa aplicada por nós é a própria Fundação PROCON do Estado de São Paulo. Dali há uma segunda instância administrativa que envolveria ou envolverá a Procuradoria-Geral do Estado, que é quem faz essa análise ainda na esfera administrativa. Após essa análise, essa definição administrativa, para a gente assim falar então, não é? Esgotando a instância administrativa, certamente haverá o questionamento judicial por parte da Caixa em relação a essa multa. Agora, é importante dizer que a multa ela não tem por finalidade, primeiro, indenizar os consumidores, ainda que nós quiséssemos e gostaríamos muito de fazer assim, não podemos por conta da legislação. A multa ela tem por finalidade compelir o banco a mudar a sua postura, a mudar a sua conduta e, portanto, tentar essa via amigável com os consumidores. Só para lembrar, joias hipotecadas, é isso? Empenhadas, empenhadas, né? Joias foram empenhadas, alvo do contrato de penhor, então elas foram empenhadas e subtraídas. O pessoal levantou um dinheiro e empenhou a joia. E dá a joia em garantia. Quando teve o dinheiro de volta, foi lá para recuperar o seu bem e o bem não estava mais. Quais são as particularidades ali, as peculiaridades desse contrato de penhor em especial, que eu confesso também pouco conhecia, nunca tinha utilizado, nunca utilizei na verdade, mas me apropriei mais, né, de bastante informação quando aconteceu esse evento aqui em 17 de dezembro de 2017. A gente vai completar 2 anos agora. As joias são avaliadas na própria agência, dadas como garantia, e elas permitem um empréstimo de dinheiro muito rápido, prático, inclusive para pessoas que têm algum tipo de restrição, negativação ou que não têm outras formas de conseguir crédito. Então, é um monopólio da Caixa e aí, por conta disso, os consumidores conseguem esse financiamento, digamos assim. São contratos cujo valor, na sua esmagadora maioria, é valor baixo, né? Então, até 5 salários mínimos você concentra aí 60%, 70% do universo global, aqui falando de 4 mil consumidores, 3 mil e pouquinhos, 3.500 com reclamação registrada conosco. Agora, a par de tudo isso, nós temos também, Edgar, o Ministério Público Federal, que é o titular dessa ação coletiva, dessa ação civil pública e que pode, portanto, patrocinar esta causa a fim de fazer valer os direitos destes
consumidores. A situação segue. Infelizmente, é uma novela que não teve fim ainda, né? E isso nos angustia, nos consome. Há um esforço muito grande de toda a equipe do Procon de Santos, também da Fundação Procon do Estado de São Paulo, de tentar encontrar este ponto de equilíbrio. Não é muito difícil, desde que haja um pouco mais de boa vontade, sensibilidade, eu diria, por parte da Caixa, no trato dessa questão. Há alguns receios por parte do banco, eu não sei se justificam ou não, mas são receios de se criar um precedente, né, de se trabalhar essa questão conciliatória, abrindo um precedente, porque não houve assalto às joias apenas aqui em Santos. Isso aconteceu em Piracicaba, aconteceu em São Paulo, aconteceu em outros locais, e claro que a solução dada aqui, ela pode ser replicada em outras localidades. Mas o fato é que essa situação atingindo não apenas consumidores de Santos, mas consumidores da Baixada, seria facilmente resolvida com esse acordo. E só para contextualizar ao telespectador, o contrato pré-fixa a indenização em 1,5 vezes o valor da avaliação. A nossa proposta de acordo, e que aliás já vem sendo feito pela Caixa nas ações individuais ajuizadas por consumidores, é de 2,5 vezes a 3 vezes o valor da avaliação. Então, é algo que não é tão distante. Claro que quando conjugado no montante, falando disso, no valor dos contratos somados, no universo de 4.000 consumidores, estamos falando de valores expressivos. Mas, ainda assim, seria uma forma de resgatar o bom nome do banco junto aos consumidores e de resolver de uma vez por todas essa situação. Portanto, concluindo e sintetizando aqui, administrativamente, a questão da multa já foi aplicada e esse processo administrativo segue junto à Fundação Procon do Estado de São Paulo. No âmbito judicial, o Ministério Público Federal, titular dessa ação coletiva, pode, se assim entender cabível e necessário, ajuizar esta ação para salvaguardar os direitos destes consumidores. Rafael, me parece que a raiz desse problema aí da questão do valor da indenização reside no fato os clientes, eles reclamam de uma subavaliação feita pela Caixa do bem empenhado, né, do bem penhorado, né? Você acha que a partir desse episódio aí, a Caixa ela pode mudar a sua política de avaliação dos bens? Porque o sujeito vai lá e coloca uma joia de família. Além daquele valor sentimental, familiar, que conta um pouco a história da família, né? O item valia R$1.000, a Caixa falava que valia R$600. E aí, por conta dessa diferença aí, que as pessoas estão reclamando ainda mais dessa indenização, né? Você acha que eles vão conseguir mudar essa política ou não? Olha, sendo muito sincero, eu acredito que não. Por quê? Porque lá no início, Santana, e todo o ano de 2018, nós trabalhávamos em duas frentes. Uma de indenizar, né, de buscar essa justa reparação aos consumidores lesados pelo evento que aconteceu aqui na agência de Santos, ali a agência da General Câmara, e numa segunda frente que era de alterar no âmbito nacional, portanto, para todos os contratos de penhor firmados junto à Caixa Econômica Federal, com a Caixa Econômica Federal, a alteração dessa cláusula. Essa mudança de cláusula no contrato padrão da Caixa é algo muito burocrático, muito complicado, tem uma série de amarras ali, de limitações, né? A questão do Tribunal de Contas da União, enfim, da própria auditoria interna da Caixa, então, do jurídico da Caixa, enfim. Então, tem uma série de setores, segmentos que precisam ser ouvidos e consultados, de tal modo que essa alteração, nós não seguimos com ela adiante e não me parece viável, factível, infelizmente, porque juridicamente o que nós temos nessas ações individuais levadas a cabo pelos consumidores perante a Justiça Federal é de reconhecimento da abusividade da cláusula, de fixação de indenização em outros patamares. E quais são os pontos sensíveis aí, Santana? Na verdade, essa subavaliação, que você bem disse, os critérios utilizados para se chegar a essa avaliação se despreza, por exemplo, peças nas joias ali, se desprezam... trabalho, né? O trabalho dos ourives, dos ourives, se despreza eventuais pedras preciosas que possam ter. Então, enfim, se trabalha mesmo grama do ouro e num outro valor que não é necessariamente o valor de mercado. A hora que você soma tudo isso, há uma boa defasagem no valor da avaliação.
E mais um fato que a gente não pode desprezar, que é o fator surpresa do perdimento das joias, porque uma coisa é, ainda que eu saiba que o valor está subavaliado, mas eu tenho a legítima expectativa de depois de 30, 60, 90 dias reaver a joia porque paguei o empréstimo, outra coisa é no meio do caminho eu ser surpreendido com o roubo das joias, perder não só as joias e agora ficar com esse valor menor. Quando nós costuramos a ideia de acordo lá atrás, um dos pontos, inclusive, era de afastamento desse dano moral, dessa questão sentimental, familiar, como uma maneira de incrementar o valor do dano material. Tivemos muitas idas e vindas internamente dentro da Caixa, mas de concreto ao final, depois da multa também aplicada, não se chegou a um denominador comum. Então, essa situação segue sob monitoramento, digamos assim, mas a ação civil pública a cargo do Ministério Público Federal, se assim entender cabível e necessário para o deslinde da causa, para a solução definitiva da questão. Mais uma brasilidade, né? Aí a gente, coisa exclusiva nossa, né? A gente percebe aí algumas situações que são lamentáveis. A primeira delas é por se tratar da Caixa Econômica, ou seja, um organismo federal que montou essa estrutura de fazer esse tipo de posicionamento econômico. Quando, na verdade, a gente vai num banco particular, outro banco qualquer, até na própria Caixa, tomar um empréstimo, você tem avalista, tem outras formas do organismo ter segurança que vai receber o dinheiro de volta. A segunda questão que eu acho interessante é que não se leva em consideração, você citou vários locais, várias cidades, onde aconteceram desvios e roubos. A Caixa não tem uma estrutura de segurança também? Claro. Não é? Então, ou seja, os criminosos sabem onde encontrar a joia, né? Sabem que a Caixa utiliza esse mecanismo. Então, é preciso que a gente avalie essa estruturação que não se limita pura e simplesmente a um documento, a assinar um papel aqui, uma joia ali e assim por diante. Então, são situações que, infelizmente, repercutem negativamente, e aí, como você falou aquela hora, a questão da empresa estatal, é uma situação que não deveria acontecer. Deveria ter mais posicionamento. E aí, para terminar... Pagar uma vez e meia do valor que está lá no contrato, já tem uma defasagem enorme, realmente é de doer, né? E deixar por conta do judiciário definir isso, quantos anos mais pela frente? Esse é um bom ponto, porque a questão dessa ação civil pública, e daí porque o patrocínio pelo Ministério Público Federal, essa ação civil pública, Uriel, ela levará anos, se não décadas, né? Eu me lembro de algumas passagens já à frente do PROCON desde 2013, de casos que chegaram até mim tendo sido iniciados muito antes, né? Em 99, 2000, questões envolvendo ações coletivas que, quando vão ser liquidadas, elas, na verdade, já passaram aí, né, por todas as instâncias e, mais do que isso, fizeram com que tornar exequível essa sentença, essa condenação, acabe atingindo um número menor de pessoas, né? Então, eu me lembro lá da questão do Alpha Club, da questão de outras ações coletivas, das quais eu fui informado por conta do encerramento do processo, e é uma briga muito grande você dar publicidade, ciência destas ações aos consumidores lesados. Nesse caso da Caixa, e não era muito diferente nos outros também, a gente não pode esquecer que uma grande quantidade de consumidores é composta por idosos ali. Então, essas pessoas, elas não podem esperar muito tempo, né? A não ser que nós façamos justiça em relação a outros e não ao próprio lesado, não à pessoa. Então, nesse aspecto também era interessante que essa prioridade fosse observada para que a justiça fosse feita em relação àqueles que são efetivamente as vítimas desse evento danoso. Diga, Santana. O Roberto Francisco, que acompanha a gente, que deve estar muito orgulhoso do presidente da República, né? Mas ele fala aqui sobre outro assunto aqui. Uma pergunta ao Rafael Quaresma. Ele pergunta, Rafael, se você tem conhecimento da conduta que está sendo adotada pela CPFL, que, a pretexto de mexidas no relógio de energia, está enviando aos consumidores um acordo unilateral de débito, sob pena de corte de energia. Ele pergunta se é legal,
se você tem conhecimento desse fato. Boa, Roberto Francisco. Sim, nós temos conhecimento. Aliás, aqui em Santos isso vem acontecendo com uma frequência bastante intensa. Nós acionamos não apenas os representantes da empresa aqui, como também a parte técnica que fica em Campinas, porque a informação que nos chegou é de que isso vem sendo feito por uma terceirizada, o que obviamente não exime de responsabilidade a concessionária. Então, até queremos apurar mais e melhor se a forma de remuneração a essa terceirizada se dá pela quantidade de verificações que são feitas, das ocorrências que são lavradas, mas o fato é que muitos consumidores nos procuraram a ANEEL também, a agência reguladora, porque nunca tiveram nenhum tipo de problema. E mais do que isso, quando receberam esses valores e tiveram os relógios trocados e substituídos em muitas das ocasiões, isso não representou um aumento no consumo de energia, ao contrário, os valores que já vinham sendo cobrados e, portanto, consumidos se mantiveram os mesmos, sinal de que não havia, portanto, essa diferença que a concessionária busca dos consumidores. Essa medida é ilegal e é necessário, por favor, que registre a reclamação não apenas na ANEEL, mas também nos órgãos de defesa do consumidor, se for aqui de Santos, no PROCON conosco. Só para encerrar, a Black Friday está chegando, né? E o PROCON registrou aí uma lista, né? Isso, já colocamos à disposição mais de 500 Quando é a Black itens. Friday? Na última sexta vai ser dia 29 de tá lá na frente novembro, ainda. sem Então, ser... Né, até lá você volta aqui para a gente falar sobre essa lista. Joia. E trazer mais informações. Estamos em cima da hora. Um último recado, amanhã às 10 horas, no Sindaporte, na Rua Júlio Conceição 91, a unidade sindical tem uma reunião de sindicatos e departamento de aposentados na luta sindical. Muito bem, está dado o recado, Uriel. Rafael Quaresma, obrigado. Sucesso. Agradeço. Obrigado, Uriel. Marcos Santana diariamente conosco. E a gente aqui, 1h30 da tarde, sempre ao vivo pela Santa Cecília TV. Reprise do Ponto de Vista às 8 da noite, tá bom? Valeu. Obrigado, gente. Tchau.